Meu nome é Ricardo Spinelli e nesse vídeo 2 nós vamos apresentar a vocês os relatórios do Strata de Telefonia, que é um jogo de empresas produto da Simulation. Após cada período simulado, a sua equipe receberá esta lista de informações. O primeiro relatório vai ser exatamente a folha de decisão que a sua equipe tiver apresentado para o simulador. Nesse slide em particular, nós estamos apresentando a folha de decisão entregue pela diretoria anterior, em dezembro do ano zero, imediatamente antes da entrada de vocês. Na parte de cima da folha, a gente vê as decisões por produto, ou seja, são decisões de preço de venda, propaganda e promoção, inovação tecnológica e unidades a produzir no mês. Isso para os 3 produtos, celular, smartphone e tablet. Na parte de baixo, vemos aquelas decisões globais da empresa. Número de trabalhadores, salário médio mensal, benefício aos trabalhadores, participação percentual nos lucros, capacidade de máquina, empréstimos, aplicações, dividendos e design. O primeiro relatório que nós vamos apresentar é o balanço patrimonial. Na verdade, representa a posição da empresa no final de dezembro, exatamente no início da administração sua e da sua equipe. Bom, vamos olhar, o total do ativo e do passivo é em torno de 5.218.000. Vamos começar olhando o passivo. Temos empréstimos zero e crédito rotativo zero, o que significa que a nossa situação no curtíssimo prazo é ótima, não devemos nada a ninguém. Devemos no longo prazo, que é o capital de 5 milhões, que agora apresenta um lucro também acumulado de 218 mil, deixado pela diretoria anterior para a gente. Portanto, o patrimônio líquido nosso, no início da nossa administração, é a soma dos dois, 5 milhões 218. Esse 218 mil vai ser incorporado ao capital agora na rodada do mês, portanto, quando chegar janeiro, o relatório de janeiro, você já vai ver um capital na ordem de 5 milhões 218, e essa conta lucro ou prejuízo é zerada no primeiro momento, e vai aparecer então em janeiro o lucro ou o prejuízo que vocês tiverem já na empresa de vocês. Bom, o lado do ativo, né, são os nossos direitos, digamos assim, o que temos de ativos de curto prazo, poderia ser o caixa e a aplicação financeira, né? Temos um caixa de 81 mil e quebrados e aplicações financeiras na ordem de 400 mil. Como a aplicação financeira e também os empréstimos nesse jogo, eles são válidos por apenas um período, ele pode dizer que essa aplicação já retornou ao caixa. Então, em termos de dinheiro, temos disponível 481 mil, que é a soma dos dois, né? E estoques, temos alguns estoques de celulares principalmente, 217 mil quebrados de celulares, nada de smartphone, nada de tablets. E o que nós temos de muito valor na nossa empresa é a fábrica nossa, é o imobilizado, na ordem de 4 milhões e 500 mil. Isso sim é um grande valor comparado com os demais. Então, em termos de balanço é isto. Abaixo nós temos uma apuração da conta e do imobilizado. Isso mostra que no início do mês, que de respeito a esse relatório, que era dezembro, né, a fábrica inicial era na ordem de 4 milhões e 500 mil, e aí, por lei, tem a depreciação de 0,8%, que não é uma decisão gerencial, é por lei e automático. É depreciação de 36 mil. Já o reinvestimento é uma decisão da diretoria anterior e do futuramente vocês vão ter que decidir isso também. Se fazem reinvestimento na fábrica. A diretoria fez 36 mil de investimento e, portanto, a fábrica continuou no mesmo nível, 4 milhões e 500 mil. O demonstrativo de resultado de exercício é o nosso relatório que está na tela. É a apuração se nós temos lucro ou prejuízo no período e, portanto, acumulado ao longo dos meses, né?
Começa com, do lado esquerdo, com a declaração de que a gente conseguiu vender, que é a receita de vendas, e deduzimos então o custo dos produtos vendidos para chegar ao lucro bruto. A seguir, começamos a deduzir as despesas que aconteceram nesse período para chegar então ao lucro operacional. Entramos aí com a receita ou a despesa financeira que tivemos no período para chegar ao lucro antes do imposto de renda. O imposto de renda, 30% do valor é descarregado a título de imposto de renda, se houver lucro positivo, né? E finalmente chegamos ao lucro líquido do exercício, que no caso aí é 17 mil e quebrados. Bom, conta lucro ou prejuízo acumulado mostra o que vinha do ano. Nós estamos no relatório de dezembro, né? O que tinha? Até novembro, até final de novembro, havia um resultado anterior acumulado de 700 mil e quebrados. Aí nós tivemos, nesse período, o lucro que está ali em cima, 17.821,30. Não demos participação nos lucros, mas demos dividendos para os nossos acionistas, no valor de 500 mil. O que deixou, então, quando eu falo nós, é diretoria anterior, né? Deixou um resultado acumulado atual de 218 mil e quebrados, que é justamente o que aparece lá no balanço do relatório anterior. Este é o relatório fluxo de caixa. Acompanha a conta caixa da nossa empresa. Na verdade, é um balanço que a gente vai fazer de entradas e saídas de dinheiro, importantíssimo para a gerência do dia a dia da nossa empresa. Começamos com o saldo inicial, 117 mil e quebrados. O que é isso? É o que tinha no início do mês de dezembro, lembra que esse relatório é de dezembro, e que vamos então começar a partir desse saldo inicial. Aí, devolução da aplicação. Em novembro, portanto anterior a dezembro, a aplicação tinha sido 900 mil, e ela retorna então no início de dezembro para essa diretoria anterior. Então soma esses dois aí, 1.037.000 a 258,50. Soma-se a isso as entradas do período. As entradas do período, primeiro a receita de venda, que em dezembro foi 1.494.940, que esse valor já tinha aparecido no relatório anterior, e mais a receita financeira que nós vamos auferir nesse período agora. Bom, isso é o total de entradas, digamos assim. Agora vamos debitar a isso o total de saídas, que é na ordem de 2.062.868,70, que é a soma de todas essas despesas que nós vamos ter durante o exercício, durante o mês de dezembro, que começa com o custo de produtos produzidos e vai andando até dividendos distribuídos. Bom, entradas menos saídas vai dar o saldo final antes. Antes de quê? Antes da aplicação e do empréstimo. Dá 481.329,80. Como nós temos um saldo positivo, então nós podemos nos dar o luxo de aplicar. Resolvemos aplicar 400 mil. Esses 400 mil é que vai gerar aquela receita financeira que está lá do lado esquerdo, no meio do lado esquerdo. Receita financeira de 12 mil. Então esses 400 mil gera 12 mil de juros, que é a receita financeira. Com isso ficamos então com o saldo positivo de 81.329,80 para vocês. Ou seja, o que vocês vão ter no início de janeiro é esse valor aí, 81.329,80. Esse fluxo aí, essa conta caixa, esse fluxo de caixa, ele é a posteriori. Uma vez o período rodou, você vai receber esse relatório. Mas é muito importante que você, com sua equipe, faça isso a priori, ou seja, faça a projeção do que vai acontecer de receitas e despesas para poder definir esse grau de aplicação e de empréstimo, se necessário for. Isso é muito importante para o gerência do dia a dia. Bom, neste relatório nós vamos olhar a evolução da conta estoque, ou controle de estoque, se a gente pensar em unidades físicas, né? Vamos começar pela parte de baixo, que é exatamente em termos de unidades. Por exemplo, do celular nós tínhamos o estoque inicial de 555, produzimos no período 2.150, vendemos 1.900 e tivemos um estoque final de 805. Já smartphones, estoque inicial 0, produção 570,
volume dos 570, estoque final 0. Tablet, 0 de estoque inicial, volume produzido 168, volume de venda 168, estoque final 0. Repara que eu estou sempre que eu estou falando sobre isso, estou pulando uma coluna chamada vendas perdidas. O que vem a ser essas vendas perdidas? É uma informação que a área comercial da tua empresa dá para você, dizendo que poderia ter vendido mais esse número de unidades está aí se tivesse estoque. Então, por exemplo, no caso do celular, vendas perdidas foi 0. Até porque tinha estoque. Você vê que o estoque final era 805. Mas no smartphone, as vendas perdidas foram 129. Repara, o estoque é 0, o estoque final. 129 clientes poderiam ter comprado o smartphone se houvesse tido o estoque. E tablet, mesma coisa, né? 0 e 0. 0 e 0, 0 para venda perdida e 0 para estoque, talvez seja a posição melhor, né? Ou seja, você vendeu tudo que você tinha e não deixou de atender ninguém. Porque, por exemplo, no caso do smartphone, você vendeu tudo que você tinha, o estoque é 0, mas você deixou de atender 129 pessoas. Ou seja, por quê? Será que você está investindo demais em propaganda e publicidade? Será que o teu preço está baixo? Então, essas vendas perdidas aí dá uma ideia do desperdício teu. Acima, na parte de cima desse relatório, vem o mesmo controle de estoque inicial, e estoque final e produção, mas em termos de valores. Ou seja, aqui embaixo é unidades e lá em cima é valores. Este relatório, que chama-se Estatísticas do Mês, vai ser muito importante para você posicionar a sua empresa em algum quadrante que você queira dentro das decisões, né? Por quê? Porque ele vai dar uma fotografia daquele mês para toda a indústria. Vocês vão competir, são 8 empresas competindo, né? E ele vai pegar as informações de cada um desses itens que estão em cada linha dessas e calcular ou levantar qual é a empresa que teve o mínimo, qual é a empresa que teve o máximo e qual é o valor médio. Ele não vai, na verdade, ele não vai estar interessado na empresa, vai estar interessado no valor. Qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo e qual é o valor médio. Então você fica sabendo que a indústria como um todo, ela está investindo em celular, um médio de 20, um mínimo de 20 e um máximo de 20. É claro que nesse exato momento, essa tabela não tem valor nenhum, porque como as empresas nesse primeiro momento são idênticas, elas estão investindo sempre a mesma coisa. Então a média, o mínimo e o máximo, no fundo, é o mesmo valor. Mas quando começar a ter o primeiro período, em que as 8 empresas começam a se diferenciar, aí é muito importante você saber a quantas você anda. Se você está no primeiro quartil, ou no último quartil, ou está na média. Então, é para se guiar ou para tomar decisões, isso passa a ser muito importante. E aí tem informações variadas sobre os investimentos, sobre capacidade de máquina, número de trabalhadores, salário médio mensal, benefícios dos trabalhadores, receita bruta, lucro líquido, dividendos, a rotação, ou seja, dá uma ideia muito grande do que está se passando, né? Esse relatório, que diz respeito a preços e parcelas de mercado, nesse primeiro momento também não tem nenhuma relevância. Como as empresas estão todas iguais, praticando exatamente as mesmas decisões, inclusive de preço, o market share é idêntico para todas, né? Mas quando vocês começarem a se diferenciar, a nossa empresa que está aí no meio, por exemplo, vai ter interesse em saber como é que ela está se posicionando em relação às demais, no que diz respeito a preço. E o que isso está representando em termos de market share. Então, não só para celular, mas para os outros 2 produtos também. Bom, este último relatório diz respeito a outras informações. Vamos ver a parte de cima dele, que diz respeito a cálculo de salários e encargos, somado à matéria-prima para chegar ao custo unitário padrão. Isso é muito importante, porque dá uma ideia também do qual pode ser a margem do produto. Por exemplo, o produto está sendo vendido, o celular, a 340. Acabamos de ver isso na tabela anterior, né? No entanto, só de salários e encargos de matéria-prima está sendo gasto 295. Ora, 340 menos 295 é a margem desse produto, né? Então,
Analisando esse tipo de coisa, essa tabelinha aí, vis-à-vis os preços de venda, você tem uma ideia da qual é a margem de contribuição unitária de cada um desses três produtos. Essa é a parte de cima. Mas várias outras informações são dadas para, de alguma forma, compor o teu quadro, né? O uso da capacidade fabril, quanto que cada um desses produtos está usando da capacidade fabril, salário médio mensal, a capacidade da fábrica, o número de ações, que nesse caso do nosso jogo vai ser fixo e imutável, 500 mil unidades, força de trabalho, taxa de juros, preço da ação e taxa de aplicações financeiras. São várias outras informações que compõem o que você precisa saber para tomar decisão. Chegamos assim ao final do vídeo 2, que relatórios do extrato de telefonia, um produto da Simulation.